Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre São Máximo Confessor, nosso 28º encontro, as segundas centúrias do amor e da pura oração de São Máximo. Vamos trabalhar os capítulos 57, 58 e 59. Vamos ouvir então o capítulo 57 de São Máximo, o Confessor. Ele afirma: dentre as virtudes, algumas virtudes são do corpo, outras são virtudes da alma. As virtudes do corpo são o jejum, as vigílias, o dormir sobre o chão, o servir aos outros, o trabalho das mãos para não ser pesado, fardo para ninguém ou para partilhar. Essas virtudes do corpo, elas são dominadas pela ascese, que é essa realidade de lutar contra essas realidades, esses vícios, que impede a gente de desenvolver a virtude e estar próximo mais sempre da graça de Deus. As virtudes da alma são o amor, a paciência, a mansidão, a temperança, oração, etc. Assim, se por qualquer necessidade ou qualquer estado do corpo, como uma doença ou outra coisa, nos acontecer de não podermos trabalhar as virtudes corporais de que falamos, temos o perdão do Senhor, que conhece a causa disto. Mas se nós trabalhamos as virtudes, se não trabalhamos as virtudes da alma, não temos nenhuma justificação, pois elas não estão submetidas à necessidade do corpo, mas como realidade espiritual, estão direcionadas à realidade do exercício da alma, das virtudes da alma. Ou também podemos chamar de espírito, colocando esse espírito como a dimensão racional da alma. Isso é dentro da tradição, isso é uma questão dentro da tradição que nós encontramos, dos grandes místicos, que essa realidade da alma era dividida entre alma que gera a realidade da animação do corpo, faz um corpo vivente, mas uma alma também racional, uma dimensão superior à alma, que também podemos chamar de espírito. Então ele diz, dentre as virtudes, a virtude é uma realidade para lutar contra os vícios e demônios. É só uma parte do combate espiritual. Assim, esta luta de ascese, na realidade corporal, de espiritualidade na questão da alma, que procura trabalhar os elementos mais nobres da realidade do ser humano. Então, essa luta da ascese, que busca a perfeição, é uma conquista. A aquisição e a prática das virtudes é um dos elementos essenciais da perfeição. Por meio das virtudes, o ser humano é restaurado em sua condição primitiva, original, e disposto, uma disposição para a glória eterna do céu, tendo em vista o nosso destino final. O meio para combater um vício é exercitar a virtude contrária,
até adquiri-la por completo. Assim, se luta contra os vícios, combatendo-os com as virtudes contrárias. A cada paixão tem um remédio. Assim expressa Filoxeno de Mabuc. Ele diz: contra a dúvida, a fé. Contra o erro, a verdade. Contra a suspeita, a certeza. Contra a hipocrisia, a simplicidade. Contra o engano, a sinceridade. Contra aquilo que é sombrio, tenebroso, a nitidez, a luz. Contra a dureza, a doçura. Contra a crueldade, a benignidade. Contra o desejo corporal, o desejo espiritual. Contra o prazer, o sofrimento, o domínio. Contra a alegria do mundo, a alegria de Cristo. Contra as canções profanas, os cânticos espirituais. Contra as ironias, os gemidos e o pranto. Contra a intemperança, o jejum. Contra as bebidas embriagadoras, a sede de discrição. Então, contra as bebidas embriagadoras, a sede de discrição, ser discreto. Contra o ócio, o trabalho. Contra as delícias, a austeridade. Contra o prazer carnal, o prazer dos pensamentos espirituais. Isso aqui nós encontramos nessas homilias, né, de Filoxeno de Mabuc, um grande místico. Assim, a virtude prepara aquele que quer se aperfeiçoar nas lutas contra os vícios. De São Máximos: dentre as virtudes, algumas são do corpo e outras virtudes da alma. Assim, ele diz, as virtudes do corpo são, ele cita algumas: jejuns, vigílias, dormir no chão, servir os outros, o trabalho das mãos, para não ser pesado a ninguém ou para partilhar. É através dessas virtudes que nós sempre lutamos contra os vícios contrários. Quem não quer trabalhar, também não pode comer. Ouvimos dizer que entre vós, nos diz São Paulo, existem alguns que vivem à toa, sem fazer nada, e em contínua agitação. Essas pessoas mandamos e pedimos no Senhor Jesus Cristo que comam o próprio pão, trabalhem em paz. São Paulo nos fala, nessa segunda carta dele aos Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 12. Também nós encontramos o próprio São Paulo justificando essa realidade de não ficarmos à toa, mas sempre ocuparmos a nossa vida pelo trabalho. Ele diz: quem roubava, não roube mais. Ao contrário, ocupe-se trabalhando com as próprias mãos em algo útil e tem assim o que repartir com os pobres. As virtudes da alma são o amor, a paciência, a mansidão, a temperança, a oração. São virtudes exercitadas pela alma. Existem aquelas que exigem de nós uma sese, um esforço contínuo para vencê-los no caminho da perfeição, mas existem também aquelas virtudes que nos fazem exercitar a nossa vida espiritual. Repito, o amor, a paciência, a mansidão, a temperança, a oração. Assim, se por qualquer necessidade ou qualquer estado do corpo, como por exemplo uma doença, se você está doente,
você está limitado a esse exercício das virtudes do corpo. Por exemplo, se você está doente, né, os próprios monges antigos dizem, você precisa um pouco de carne. Né, por causa da proteína, você precisa de carne para fortalecer. Mas se você não está doente, você pode renunciar. Né? Então, essa questão, o estado de saúde da pessoa de enfermidade, faz com que muitas vezes ela se vê limitada, às vezes até impossibilitada de fazer, né, essas virtudes do corpo. Né? Então, assim, se por qualquer necessidade ou qualquer estado do corpo, como por exemplo uma doença, outra coisa, acontecer de que não possamos trabalhar as virtudes corporais, temos o perdão do Senhor. Deus vai nos perdoar, porque sabe do limite do ser humano, sabe da impossibilidade desse exercício das virtudes corporais. Deus perdoará, porque o limite, a doença e outras realidades, se você vai na casa de uma pessoa, como os monges às vezes eram acolhidos na casa das pessoas, acabavam que eles comiam o que as pessoas davam, né? Para não ofender, para não agredir, né, a hospitalidade da pessoa. Mas depois eles saíam dali, eles voltavam novamente à sese corporal, né, essas virtudes corporais. Aqui não há maldade do ser humano, aqui há limites. Mas o fato de termos dificuldades, em razão de um limite corporal, não justifica não trabalharmos as virtudes da alma. As virtudes da alma, em qualquer situação que eu estou, vamos supor, saúde ou enfermidade, né? Em qualquer situação, eu posso exercê-la, exercitá-la. Essas virtudes da alma não dependem das virtudes corporais. Assim, o não praticar as virtudes da alma, né? Assim, o não praticar as virtudes da alma, nós não temos nenhuma justificação diante de Deus pelo fato de não fazê-las, pois as virtudes da alma não estão submetidas à necessidade, isto é, às realidades corpóreas físicas. Vamos ver agora o capítulo 58. Nos diz São Máximo Confessor: a quem o possui, o quê? O amor a Deus, permite desprezar todos os prazeres passageiros, toda pena e toda tristeza. Convença-se disto pelo exemplo dos santos, que sofreram de tudo por Cristo. Assim nós podemos ver quem possui o amor de Deus, nessa experiência profunda do exercício das virtudes, sejam elas corpóreas, físicas, sejam elas as virtudes da alma, que vão fazendo a pessoa cada vez mais se aperfeiçoar, né? E a virtude do amor a Deus é uma virtude da alma, permite desprezar todos os prazeres passageiros, tudo aquilo que é efêmero, tudo aquilo que é temporal. Às vezes nós absolutizamos aquilo que é passageiro, nos apegamos àquilo que é passageiro e perdemos a nossa liberdade de estarmos sempre abertos à graça divina, né? Isto é, também desprezar toda pena e toda tristeza. Não deixar essa tristeza mórbida tomar conta da pessoa, porque essa tristeza mórbida é muitas vezes essa falta de acreditar na esperança, nesse esforço de buscar a alegria que vem de Deus. É claro que hoje nós temos algumas distinções ligadas à questão da depressão, mas a descobrir as raízes da depressão que leva as pessoas a essa tristeza e trabalhá-las, né? Assim, a referência para tudo isso são os santos. Eles são nossos exemplos, pois os santos sofreram tudo por Cristo e tudo desprezaram por Cristo. E tudo, como diz São Paulo, considerei tudo como lixo
para obter o Cristo Jesus, para alcançar o Cristo Jesus. Por isso que às vezes a gente absolutiza muitas coisas que não deveriam ser absolutizadas. E confiar na graça, se entregar na graça. Vamos agora trabalharmos o capítulo 59. Proteja-se da mãe dos vícios. Então, os vícios têm uma mãe. Os vícios foram gerados por esta mãe. É a origem de todos os vícios. Qual é? A mãe de todos os vícios, a complacência para consigo mesmo, o egoísmo. O que é o afeto irracional que sentimos pelo corpo. Pois é disto, evidentemente, que nascem os 3 primeiros pensamentos tolos. Quais são? Passionais, fundamentais. Então, quais são esses pensamentos tolos que nascem desta mãe, que é o afeto irracional que sentimos pelo corpo? A gula, a cupidez, a vanglória, que aparentemente tem sua origem nas exigências do corpo. É deles que provém toda uma série dos vícios. É preciso, portanto, necessariamente, obrigatoriamente, se proteger da complacência para consigo mesmo, e combatê-la com muita sobriedade e vigilância. Pois, quando ela desaparece, todos os pensamentos que dela vierem desaparecem com ela. Então, esta é o capítulo 59. São Máximo alerta. Deve-se proteger-se das mães dos vícios. O vício mais importante é que gera outros vícios. A complacência do corpo, a complacência para consigo mesmo, isto é, o egoísmo. Uma pessoa que se centra e acha que tudo deve estar em volta dela. Ela acha que é o sol e todas as pessoas devem estar fazendo tudo o que ela precisa, deve estar à disposição dela. Há uma centralidade de uma inflação do seu próprio ego, achando que ela é uma pessoa imprescindível e que tudo deve girar em torno dela. Não é verdade. Então, a complacência para consigo mesmo, isto é, o egoísmo, que é um afeto irracional que sentimos pelo corpo. É uma autoproteção egoística. Esse cuidado excessivo ao corpo, nós devemos tomar ter o cuidado ao corpo em função da saúde, mas jamais essa excessividade, essa vaidade, cada vez mais exacerbada. Desta complacência para consigo mesmo, que nascem os 3 pensamentos tolos, que são passionais, fundamentais: a gula, a cupidez, a cobiça e a vanglória. Então vamos lá. A gula, primeiro. A cupidez o que é? A cobiça. A pessoa que cobiça as coisas. Aí vem a inveja e todas as outras coisas. E a vanglória são as pessoas vaidosas, cuja fonte, origem nas exigências do corpo, querem satisfazer as suas próprias vaidades, o seu próprio narcisismo. É deles que provém toda a série de vícios. Assim, para eliminar a complacência de si mesmo, combatendo com muito esforço, com sobriedade e vigilância, nós devemos descobrir o sentido da oração, da humildade e simplicidade, estar aberto à graça de Deus e dizer a Deus: eu estou aberto para que o Senhor realize a sua obra em mim, não a minha obra, mas a tua, e Ele possa realizar em você esta obra de salvação,
de sentido maior da existência humana. Assim, quando desaparece a complacência de si mesmo, todos os pensamentos que vêm dela desaparecem com ela. Às vezes tem gente que pede a atenção dos outros para a gente ter pena delas. Então são pessoas que falam muito de doenças, para que as pessoas possam ter pena delas, para que as pessoas possam voltar para ela, para que as pessoas possam dar carinho para ela. Mas todo esse sentimento de carência, né, expressa essa vontade, esse esforço da pessoa de ter uma complacência de si mesmo, chamar a atenção sobre si. Então, essa atitude que nós devemos tomar de vencer essa complacência de si mesmo, buscar na oração essa disposição para Deus, para que a obra dele se realize em você, não a sua obra. A sua obra é fruto do seu egoísmo, da sua vaidade. Então, nós vemos, né, ao eliminar a fonte, isto é, a complacência de si mesmo, o egoísmo, né, o seu narcisismo, os braços dela deixam de agir, né? E nós vimos que os braços dela são a gula, e daí vem um monte de realidades de vícios destrutivos, a cupidez, a cobiça, né, a avareza e a vanglória, a vaidade de si mesmo. A vaidade, a complacência de si mesmo, o próprio Jesus nos diz: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, porque está tão centrado em si mesmo que não é capaz de perceber que a vida é sempre uma vida para o outro e não uma vida para si mesmo. A solução para vencer a complacência de si mesmo é: quem perder a sua vida, entregar livremente e gratuitamente por causa de mim, em razão de Jesus e do Evangelho, este sim que se abre, não aquele que se fecha em si mesmo, irá salvá-la. Como nós encontramos no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículo 35. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.